Capítulo 14, aliás, capítulo 24. Jorge, o espírito familiar. Falava-vos-eis da necessidade de observardes as vossas sessões, a maior regularidade, isto é, de evitardes toda confusão, toda divergência de ideias. A divergência favorece a substituição dos espíritos bons pelos maus e quase sempre são estes que respondem às questões. Sabermos selecionar os espíritos, para selecionarmos os espíritos que estarão na tarefa, faz-se necessário selecionarmos as componentes físicos, as pessoas encarnadas que estarão na tarefa. Porque as pessoas que estarão ali na tarefa devem ser pessoas sérias, devem ser pessoas que procurem trabalhar com sinceridade, com amor pelo que fazem e principalmente estão dispostas a aprender, a aperfeiçoarem, a construírem as bases sagradas em seus corações. Por isso, a regularidade, sempre nos mesmos horários. E evitar qualquer tipo de confusão, qualquer tipo de buchinche, qualquer tipo de diálogo que não seja construtivo, que não seja aquilo que é o objetivo da reunião. Por outro lado, numa reunião composta de elementos diversos e desconhecidos uns dos outros, por que meio se hão de evitar as ideias contraditórias, a distração ou, ainda pior, uma vaga indiferença zombeteira? Esse meio quisera eu achá-lo eficaz e certo. A questão de quem são os componentes do grupo é uma parte delicada que nós temos que procurar refletir bastante, que numa cidade grande, às vezes as pessoas são indicadas para ir para uma casa e ela mora num bairro mais distante, e mesmo no bairro, às vezes tem pessoas do mesmo bairro, da mesma rua, que a gente não vê durante um mês inteiro. E então, nas reuniões mediúnicas, o que é necessário? Aconselha-se que primeiramente o candidato a participar da reunião mediúnica passe a frequentar a casa, assista a algumas reuniões, participe dos grupos de estudo, procure consolidar seus conhecimentos e aí ele vai chegar às condições de poder ser auxiliado, de poder ser ajudado dentro da reunião mediúnica. Ou melhor, poder integrar essa reunião mediúnica. E lógico, todos os integrantes da reunião mediúnica estão sendo ajudados e muito pelos espíritos. Então, quando nós estamos ali dentro, as ideias contraditórias devem ser minimizadas ao máximo. E para minimizarmos ao máximo as ideias contraditórias, precisamos aprender a valorizar os nossos sentimentos, aprender a valorizar a forma com que nós conduzimos os fatos, as nossas ações, o nosso dia a dia. E é com esse sentimento que nós devemos procurar, então, criar as condições necessárias para evitar qualquer tipo de indiferença, principalmente quando passa para a zombaria, para o deboche, para a irreverência. A unidade de sentimentos é importante. Tão importante quanto a unidade de sentimento é as pessoas entenderem que tem que respeitar o que o outro conhece. E quando as pessoas não querem conhecer e entender o que o outro conhece, as coisas se complicam, as coisas vão ganhando dimensões outras que não aquela que é o objetivo nosso, que é o objetivo maior, que é de estar fazendo o bem. Talvez esteja na concentração dos fluidos esparsos em torno dos médiuns, unicamente eles, mas sobretudo os que são estimados, retêm na reunião os bons espíritos. Porém, a influência deles mal chega para dispersar a turba dos espíritos levianos. Então, se nós temos um grupo de pessoas, por exemplo, temos 10 integrantes da mediúnica, temos ali uns 3 médiuns, uns 3 componentes, que estão lá de coração mesmo. Mas os outros 7 estão nem aí. Sejam médios integrantes. Pode ser médium, pode ser
pessoas que integram os outros demais integrantes, médio de dissertação, médio de psicografia, psicofonia, vibracional, né, dialogador, doutrinador. Então, todo mundo quer ver o médium de incorporação receber a mensagem e o de psicografia passar a mensagem no final da reunião. Mas ninguém está se concentrando, ninguém está fazendo oração, está todo mundo lá batendo papo, todo mundo disperso, querendo até conversar assuntos diferentes. Como não pode conversar, tem que ter silêncio, fica pensando assunto diferente. Logicamente que os médiuns vão se desgastar muito e, se quiserem receber mensagens, serão dos espíritos levianos. Não serão dos bons espíritos. Eles podem até vir num dado momento, dar uma chamada de atenção, mas eles não vão ficar ali tomando conta de pessoas adultas como se elas fossem crianças. Então, ele frisa bem que unicamente os médiuns não vai suportar para se protegerem da ação dos espíritos levianos. É necessário que o grupo se una de corpo e alma, de sentimento, de ideais, para que então as coisas aconteçam naturalmente. É excelente o trabalho de exame das comunicações. Nunca será demais aprofundar-se nas questões e, principalmente, as respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. Então, examinar as comunicações é importante, porque pode errar mesmo os espíritos com as melhores intenções, o médium estando ali doando tudo que possa doar com bons sentimentos, mas é possível passar um erro. Então nós temos que ficar vigilantes na hora de ler a mensagem, na hora de interpretar a mensagem. A lentidão da escrita durante a qual o espírito se afasta do assunto, que ele esgota logo que o concebeu. A mobilidade e a indiferença para com certas formas convindas. Então, se a pessoa escrever muito devagar, o espírito pode se afastar do assunto. Então, quanto mais rápido o médium escreve, melhor concatena as ideias e os assuntos. E ele afasta do assunto que esgota logo que o concebeu. Então, se o médium está lento, vai ter dificuldade no passar a mensagem. E a indiferença para com certas convindas, todas essas razões e muitas outras vos criam o dever de só limitada confiança dispensardes ao que obtiverdes, subordinando sempre ao exame, ainda quando se trate das mais autênticas comunicações. Então, todas as comunicações, ao serem recebidas, o médium tem que vigiar, o médium tem que prestar atenção, o médium tem que trabalhar com muita responsabilidade, e normalmente o faz. O espírito que vai se comunicar também tenta fazer, mas existe a fragmentação das ideias, a fragmentação da concatenação das ideias do médium com o espírito comunicante, que muitas das vezes, pela lentidão da nossa escrita, que o pensamento... Veja bem, para você escrever o que eu estou falando, da forma que eu estou falando, você dificilmente vai conseguir escrever naturalmente no mesmo ritmo que eu falo. O pensamento dos espíritos é um pouco mais rápido. E como eles vão passando a informação, se o médium não acompanhar rapidamente, ele perde o fio da meada, desconecta. Aí fica um hiato na questão, que ou pede o espírito para ajudar a corrigir, ou descarta aquela questão, descarta aquela mensagem. E para ter autenticidade na integridade das respostas das comunicações, consultemos-nos mutuamente dentro da equipe e outras equipes também correlatas. Essa questão de nos comunicarmos entre nós, mantermos esse sentimento de diálogo entre as casas espíritas, entre os médiuns, e o André Luiz fala que deveria ter até reunião de estudo dos dialogadores, dos dirigentes e dos médiuns, para fazer a avaliação do trabalho, para fazer um conjunto de ações que procuremos, ao longo do nosso trabalho, fazer as devidas observações e
nessas reuniões, debater esse assunto, estudar mais sobre aqueles assuntos, principalmente que geraram dúvida, ou que deixaram dúvida. E, por isso, é importante que tenhamos essa união de sentimentos, de trocarmos informações para nossa própria segurança. A maioria das comunicações hoje em dia não serão mais para livros, é apenas a comunicação daquele momento. E aí, vale para cada uma, vale para cada uma das pessoas, vale para cada atitude de cada um dos integrantes. Que tem que ser de muita responsabilidade, de serenidade e introspecção, entendendo que a reunião é para esclarecer espíritos.